Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem a nossa 12ª apresentação aqui dos nossos Speed Talks. Hoje a gente vai ter o geólogo Edson apresentando sobre a faixa vazante, a exploração brownfield. Gostaria de agradecer vocês por estarem aqui e também o Edson por participar aqui com a gente. Então, a gente vai começar a apresentação agora. Essa daqui vai ser gravada e vai estar na nossa página do YouTube. E nós vamos deixar as dúvidas e comentários para o final da apresentação. Então, é isso, é com você, Edson. Talvez alguns probleminhas técnicos, pessoal, vamos esperar um pouquinho que acho que agora vai. Didi, tá tudo certo? Você está conseguindo apresentar? Nadine, eu acho que caiu aqui, desculpa. Bem na hora tá, então tá. Gravação. Tudo bem, então só para saber se você tinha entrado na reunião de volta, sem pressa. Não, tudo bem, deixa eu liberar minha câmera aqui. Tá me vendo? Sim, tá aparecendo. Então, eu perdi a parte da apresentação, porque caiu bem na hora, então não sei que ponto que você parou, se você já apresentou a série do Speed Talks, como é que tá? Posso começar já? Pode se apresentar e começar, é com você. Tá certo. Então, boa tarde, quase boa noite, galera. O pessoal da SEG me convidou aí para participar dessa série de conversas na quarentena, Speed Talks. Eles pediram que foram bem abertos e não pediram que eu definisse o tema, né? Então, eu sou geólogo formado pela Unesp, tenho trabalhado em projetos da Nexa Resources faz 4 anos, e basicamente tenho trabalhado com brownfield. Então, pelo menos em experiência profissional com geologia econômica, o que eu posso falar é da minha experiência com brownfield na faixa vazante. Então, como o público, acho que a maioria do público dessas conversas é de estudantes de graduação e alguns profissionais também, vou tentar fazer uma conversa voltada mais para o pessoal que está no meio da graduação, quase saindo da graduação, mas eu acho que vai atender também a profissionais que já estão aí no mercado, profissionais de outras áreas. Então, tentei fazer uma coisa bem suave, assim, mas com um conteúdo bastante legal. Só para repetir, né, também faz 4 anos que eu trabalho com exploração mineral, me formei na Unesp e também concluí um mestrado em 2018 com temática de geologia econômica, né? Beleza? Então, vou começar a projetar aqui, Nadine, se tiver tudo certo, você me avisa, beleza? Belezinha. Tá projetando? Tá sim, certinho. Beleza. Então, galera, novamente, né, boa tarde. O tema dessa conversa é a exploração brownfield, e eu vou usar o exemplo da faixa vazante, que é um terreno brownfield bastante conhecido no Brasil. Então, a conversa vai seguir nesses temas, mais ou menos, definição do que é exploração brownfield, a escala do trabalho, um pouco da geologia da faixa vazante, como que é explorar também no ambiente brownfield para depósitos de zinco e chumbo, e como que é a dinâmica de exploração no Cerrado Mineiro. Vamos lá. Então, o que é exploração brownfield?
Não existe uma definição exata do que é exploração brownfield. As companhias, elas mesmas, cada companhia pode definir, né, o que ela chama de brownfield durante na sua estratégia. Mas se a gente consulta a literatura, que não é muito extensa, existe uma literatura muito boa sobre os modelos genéticos de depósitos minerais, algumas coisas sobre os depósitos já formados, mas uma literatura voltada assim, para técnicas brownfield não é muito, você não vai encontrar muitos trabalhos na internet, por exemplo. Então, um trabalho bacana, que é esse Why Do Brownfields Exploration, tem bastante definição de conceitos, essa definição pode variar, mas o que seria uma atividade brownfield? Então, é toda atividade de exploração mineral que tem o objetivo de adquirir ou encontrar novos depósitos com numa distância de transporte econômica para uma mina que já existe. E que isso vai adicionar valor para a empresa, para os acionistas, através do quê? Da expansão da mina, dos recursos, reservas que você já tinha. Você vai descartar, talvez, esse lower margin ore, que seria um minério de baixo teor, que você não vai precisar passar na sua planta, se você consegue encontrar novos corpos de minério nas proximidades. E, claro, a extensão da própria vida da mina, né? Quando é descoberta a mina, você nunca descobre todo o recurso, todo o potencial não está esgotado, né? Mas ela tem que ser, no mínimo, econômico para se justificar a construção de uma planta de beneficiamento para tratar aquele minério. E a partir do momento que você já tem uma planta, os depósitos que talvez não se justificariam a construção de uma planta, começam a ser viáveis porque estão ali por perto. Então, basicamente, explorar num terreno brownfield é explorar num terreno que já tem uma planta. Esse termo brownfield, de onde vem? Então, é do mundo dos investimentos. Eu acredito que a exploração mineral tomou emprestado esse termo da área de investimentos. O greenfield, que também é uma etapa conhecida na exploração mineral, o termo na indústria se refere a quando uma empresa começa do nada, começa do zero, uma instalação, uma fábrica, por exemplo. Então, aí esse termo aí da Investopedia, aí, tá, o que seria o termo greenfield? Se refere à construção de uma fábrica, por exemplo, num terreno do zero. O brownfield já é quando essa mesma empresa, com o mesmo tipo de negócio, vai atrás de instalações que já existem naquela área para fazer aquisições de antigas instalações, por exemplo. Isso aqui, deixar bem claro, né, não necessariamente tem nada a ver com a exploração mineral, mas é de onde vem o termo. Então, o termo brownfield, nesse campo marrom, para quem é da área ambiental, deve ser familiarizado com esse termo, se refere ao fato de que quando uma empresa adquire, por exemplo, uma instalação antiga, em que ela vai reformar e vai adaptá-la, talvez, ou incorporá-la ao seu negócio, geralmente o terreno já está contaminado, porque já tinha uma instalação. Então, é basicamente isso. A origem do termo, acho interessante para a gente, pelo menos eu me lembro, quando eu estava na graduação, não me atentava assim, para essas coisas, assim, mas eu acho legal saber de onde vem o termo. Então, isso aqui é o ciclo da exploração mineral, né? Essa é uma figura do Marjorie Banks, é um livro que tem em todas as bibliotecas, eu acredito, de geologia, deve ter esse livro. Também é fácil de encontrar o PDF na internet. É um beabá da exploração mineral, é bem legal. Mas tudo começa com a conceituação, né, o modelo conceitual do que são os modelos, modelo genético daquela commodity que você está procurando. Então, o número de prospectos é bastante alto. O número de ideias é alto. E quando você evolui para a geração de alvos, você já descartou uma série de áreas e, usando vários conceitos, eu não vou me aprofundar muito aqui, você seleciona os seus alvos, até você fazer outro filtro e partir para a sondagem exploratória. E se essa sondagem tem sucesso, você parte para a avaliação dos recursos, e depois para a definição dos recursos.
E depois, se o depósito ainda se mostrar viável, você parte para os estudos de viabilidade econômica, até o ponto onde tem essa estrela cinza, que aquele depósito justifica a construção de uma mina, que é um projeto bem caro, você construir uma planta inteira de beneficiamento. Então, essa é a figura que eu quis mostrar, que a partir do momento que você tem uma mina, você pode retomar esse mesmo processo da exploração na escala do brownfield, só que você não vai precisar fazer uma outra instalação, uma outra planta de beneficiamento. Então, toda vez que você gera um novo alvo nas proximidades de uma mina, também vai passar por todo o processo. Lógico, os próprios conceitos que te levaram a formular as ideias para chegar naquela área para explorar, depois que você tem uma mina, eles amadurecem e você pode adicionar esses conceitos para gerar outros alvos. Então, todo o processo de geração de alvo é parecido, mesmo na escala de brownfield. Claro que talvez sedimentos de corrente, algumas técnicas mais regionais não são utilizadas, mas a geração de alvos, a sondagem dos alvos, a avaliação dos recursos, tudo se repete, só que a vantagem é que você retorna aquele depósito, se ele está numa distância economicamente viável, você retorna, você consegue extrair abrir uma cava, abrir uma mina subterrânea e processar numa unidade de beneficiamento que já está construída. O que pode acontecer também é que o depósito é tão longe da planta que ele já não se justifica mais, não é mais economicamente viável, mas também o amadurecimento da empresa, da equipe de exploração mineral naquele terreno brownfield pode levá-lo a descobrir, talvez numa distância considerável da planta, um novo depósito, e que esse depósito consiga até justificar uma nova mina. Então, isso acontece nos grandes cinturões que têm um potencial grande de mineralizações. Às vezes você consegue construir novas plantas, né? Não necessariamente você está sempre atrelado a uma única planta. Então qual que a ideia aqui também é mostrar por que a exploração brownfield, qual que é o motivo do sucesso da exploração brownfield. Então, a gente sabe que para se formar um depósito mineral, uma série de fatores geológicos, série de processos geológicos tem que ter acontecido para você conseguir concentrar metais, por exemplo, no nível econômico. Então, quando você está explorando num terreno brownfield, o potencial daquela região para formar depósitos econômicos já está confirmado. Então, você diminui seu risco. Como eu havia mencionado antes, os pequenos depósitos que antes não eram economicamente viáveis, agora podem se tornar viáveis, porque você não precisa gerar capital suficiente para construir uma nova planta. Então, pequenos corpos podem se tornar viáveis. Você não precisa construir, ou às vezes, ao menos reduz a necessidade de novas infraestruturas. O que você pode fazer? Você pode reutilizar a estrutura já instalada ou expandir. É importante saber também que quando você, no processo de abertura de uma mina, para você conseguir todas as licenças, existe todo um planejamento. Então, e esse planejamento é dimensionado para o tamanho daquele depósito. Então, toda vez que você acha mais minério, ou vai fazer uma expansão em torno daquela mina, vai expandir a mina, todo o processo recomeça, de você obter licenças. Então, é sempre um processo bastante demorado, bastante complexo. E um fator importante da exploração brownfield é que ela é social e ambientalmente mais benéfica do que o greenfield, por exemplo. Qual é esse benefício social? O benefício social é que uma planta, uma vez instalada, ela tem uma conexão fortíssima com a sociedade ao redor, né? Então, toda a sociedade em volta daquela mina é influenciada de alguma maneira por aquela operação, que gera impostos, gera emprego. Então, os governos
tanto os municipais como estaduais, federais, tendem a ser mais favoráveis, isso é uma escala global até, eu diria, a exploração brownfield, porque você, além de tudo isso que eu já falei sobre geração de emprego, geração de impostos, também é ambientalmente mais benéfico. Não é simples hoje em dia você conseguir uma licença de operação numa área de floresta, por exemplo. Então, se você consegue expandir nas proximidades de uma mina que já está licenciada para operar, é muito mais fácil. Também, à medida que uma mina começa, já existe hoje em dia, pelo menos agora é assim, as empresas têm o plano da operação, tem o plano de mina, mas também já existem equipes totalmente dedicadas, pensando do que vai acontecer daqui 20 anos, talvez, que é o fechamento da mina. Então, é interessante investir na exploração brownfield, porque você prolonga o tempo de vida da mina, e o fechamento das minas é um processo bastante extenuante. E quando você fecha, você pode sair do mercado também no momento ruim, né? Se você consegue encontrar mais minério na região da sua planta, você, de repente, pode surfar em ondas que as commodities estão mais altas e não ter que sair do seu depósito no momento de baixa, por exemplo, ou momento de alta. Então, e o que isso quer dizer? Então, a exploração brownfield, o risco do investimento é muito menor do que a exploração grassroots, né, que é a exploração que começa do zero mesmo. Essas figuras que eu coloquei aí, essa figura da direita é um depósito de cobre sedimentar lá na África. Coloquei para exemplificar, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, de como que essa classificação dos recursos e como que elas estão dispostas espacialmente. Se a gente olhar aqui, eu passando no mouse, essa região verde tem muito mais pontinhos, a classificação do minério, na legenda está ali indicado. Isso quer dizer que o grau de confiança tem uma densidade de informação maior, e o grau de confiança de que aquele recurso é aquele recurso que você avaliou nos seus cálculos geoestatísticos é maior. Enquanto que nessa zona azul, onde estou com o mouse aqui, é inferido, ou seja, é um grau de incerteza um pouco maior. E para dar um deep, esse formato dessa sondagem provavelmente é um corpo strata bound. Para dar quando eu falo down deep, esse é um termo que o pessoal usa na exploração mineral, acho que nem todo mundo deve estar familiarizado, mas down deep significa em direção ao mergulho, né? Então, quando ele coloca aqui que o potencial está aberto, toda essa área não foi explorada ainda. Então, aqui onde tem esses pontinhos cinzas são provavelmente a operação, e toda essa área está sendo explorada. Então, tudo isso aqui vai ser adicionado, a partir do grau da classificação de indicado, isso já é adicionado aos recursos da mina, pelo menos na maioria dos depósitos de metais bases é assim. Então, isso é essencialmente a exploração brownfield, que alguns podem até chamar de near mine, né? Porque aqui está muito próximo da mina. Agora, já esse gráfico da esquerda, existe a gente sempre vê falar na internet que os depósitos estão acabando e que vai ter uma crise e que as equipes de exploração não estão encontrando depósito e que tudo mais. A gente sempre escuta isso. Esse é um artigo recente de um pessoal da Austrália, pelo menos os recursos e reservas de ouro aí no oeste australiano, esse gráfico é construído da seguinte forma: é o metal contido dividido pelo consumo de commodity, se eu não estiver enganado. Isso mostra que a cada ano, pelo menos nos últimos 10 anos que ele mediu, de 2008 a 2018, foi se acrescentando mais recursos indicados, ou seja, as campanhas de exploração brownfield estão adicionando muito metal à medida que mais técnicas o conhecimento geológico vai amadurecendo, mais técnicas de exploração vão sendo aperfeiçoadas. Então, não estou dizendo que não existe uma crise, né, de que
que vai faltar metal, não nesse sentido, mas a gente sabe que não é bem assim. É, as minas acabam sempre expandindo os seus recursos. Então, agora, antes de a gente começar migrar para a escala e falar um pouco da faixa vazante, uns comentários do Major Banks também, desse livro de métodos de exploração mineral e mineração, de algumas coisas, alguns fatores interessantes que levaram à descoberta de alguns depósitos nas últimas 2 décadas. Um primeiro fator que ele elenca é que a equipe de exploração mineral procurou onde ninguém tinha procurado antes. Isso não quer dizer que as pessoas tiraram um grande coelho da cartola e que ninguém nunca tinha pensado naquilo. Na verdade, tem áreas que estão, por uma série de motivos, bloqueadas historicamente ou por algum motivo político e, de repente, se tornam acessíveis. Então, quem chega primeiro acaba levando, porque às vezes os grandes depósitos estão lá só esperando para ser espetado. Isso aconteceu, por exemplo, na África, na década de 90, se eu não me engano, nesses depósitos de cobre sedimentar, assim que alguns países africanos liberaram a entrada de empresas estrangeiras, tiveram algumas descobertas importantes. Outro fator importante, que a equipe de exploração identificou algumas sutilezas e alguns padrões que outras equipes ainda talvez não tinham percebido ou não era tão, ou aquilo não era conhecido na época, que aquilo tinha alguma relevância para quem trabalha com exploração de alguns depósitos que têm alteração hidrotermal extensas, como o depósito de cobre pórfiro, por exemplo. Sabe que existe um zoneamento grande, com uma escala grande, e que algumas sutilezas pode fazer a diferença. Então, alguns geólogos mais calejados talvez vão ver algumas coisas que outros não verão. Isso também é um fator importante. E um terceiro fator, agora relacionado ao brownfield diretamente, que o Marjorie Banks elenca, é que quando você está numa área que já existe muito dado de sondagem, que existem as minas e vários prospectos, você tem mais confiança para avançar sobre áreas que não têm grandes indicativos de anomalias de geoquímica, de superfície, por exemplo, mas você tem um banco de dados, um conhecimento geológico fundamentado nas minas. Isso te permite avançar para essas zonas de mineralização sobre cobertura recente. E nós vamos ver que a faixa vazante é um exemplo disso, mais à frente. Então, sobre a escala, esse é um fator bastante importante, porque quando nós estamos nas aulas de geologia econômica, acho que a maioria das pessoas que já cursou geologia econômica, que estiverem assistindo aí, já viram esses modelos, né? Esse modelo da esquerda é o modelo de VMS, que são os sulfetos maciços de origem vulcânica, gerados nessas fumarolas em zonas extensionais. Esses modelos são genéticos, né, conceituais. Lógico que eles são essenciais para a gente entender os processos geradores de depósitos. Mas nós vamos ver que, na realidade, eles não são, quando você encontra ele não é tão perfeito, né? Afinal, ele não é à toa que ele chama, que é um modelo idealizado, né? Mas é importante ter em mente nessa figura aqui, essa Stockwork Zone é onde se concentra mais cobre, em formas de veios, e essa parte que parece um chapéu, é onde tem o sulfeto stratabound, forma uns estratos ricos em esfalerita, em galena. Isso é um depósito e formas em zonas extensionais. Aqui está ocorrendo como se fosse um rifteamento, e próximo do contato com a água, que formam esses depósitos VMS,
mas eles têm uma raiz que está conectada em profundidade, com umas anomalias, provavelmente mantélicas, tudo, enfim. Mas quando você vai para a escala do Brownfield, o que você vai encontrar, o que você pode encontrar é algo assim. Isso daí é a seção do depósito de Aripuanã, não sei se todos conhecem, mas o depósito de Aripuanã fica no norte do Mato Grosso do Sul, e isso é um depósito de VMS, isso é uma campanha de exploração, aí ainda não tem uma mina, mas ela já está, deve estar, ainda não está operando completamente, mas as instalações já estão quase todas prontas, é um depósito da Nexa. Esse furo 57, por exemplo, deve ter sido um dos melhores furos do ano passado, acho que do mundo todo, 257 metros a 7% de zinco, cortou uma zona de charneira com um depósito que corta o minério stratabound e o minério na forma de veios, mas com essa seção a gente já dá para sentir um pouco da complexidade que é explorar qual é a escala do depósito. Você vai encontrar todo o seu padrão, assim como o seu depósito, os seus sulfetos estão todos dobrados, todo o seu padrão de alteração também está dobrado. Então, aquele conceito idealizado existe até uma simetria, né, dentro do depósito, pode estar todo falhado, dobrado, transposto. Então, quando você passa para a escala do depósito, você tem que estar atento a tudo isso. Esse aqui é um exemplo bacana, é do Coan, que é se eu não me engano, é um cara que idealizou o Leapfrog. Tudo nessa figura, isso é a escala já do Brownfield, por exemplo. Quando você já descobriu o seu corpo de minério, está explorando numa zona conhecida, descobriu o seu corpo de minério, está lidando com uma quantidade grande de dados. Tudo que é em azul é estéreo e tudo que é em vermelho é minério. Nesse exemplo especificamente, o que o autor quis mostrar é que você pode até mesmo intuir a orientação do seu corpo de minério se você entender a geologia, entender a geologia regional, por exemplo, entender os processos de deformação que ocorreram na área, você pode intuir, nesse caso é um exemplo muito bom, né, que ele conseguiu intuir que é uma dobra, que o minério está concentrado na dobra. Se você partir da esquerda para a direita, o que ele fez foi rotacionar e mudar o ângulo de visão até atingir uma ortogonalidade à zona de minério. Então, por que isso é importante? Porque quando você está explorando em projetos Brownfield e ainda não entregou aquele depósito para ser lavrado, por exemplo, você tem que minimizar. Um dos papéis das equipes de Brownfield é minimizar as incertezas e dar uma confiança maior para o time de geoestatística e depois futuramente para o time da mina, que vai lavrar esse depósito, da continuidade do minério. Então, não que as equipes da geologia da produção, da operação, não vão se atentar para a geologia estrutural dos depósitos, mas o ritmo, a intensidade das atividades numa mina é bastante diferente da intensidade das atividades num projeto de exploração mineral. Então, o quanto melhor uma equipe de exploração mineral conseguir entregar um depósito para operação com a zona de minério bem definida, com um embasamento geológico forte e que mostre uma confiança, uma assertividade grande, melhor. Um outro exemplo é que hoje, por exemplo, aquilo lá é uma imagem do Leapfrog, isso aqui também esse outro slide também é uma imagem do Leapfrog. Esse especificamente é de um alvo que eu trabalho. Esses discos que estão aparecendo, eles são furos e ao lado direito de cada furo está plotado a análise química. Então, e essas zonas rosas são os corpos de minério. Então, aqui, onde está o mouse aqui, é um zoom. Tudo que está selecionado, todos esses discos que isso daqui, esse tracinho preto indica o DIP,
Então, eu selecionei, isso aqui foi um exemplo que eu fiz rápido, justamente para essa apresentação, eu selecionei só os furos dessa seção de sondagem, selecionei só as medidas que eu tenho para sulfetos, tanto pirita, esfalerita e galena. Coloquei num estereograma. Então, os papéis da exploração brownfield também é mostrar, validar essa continuidade, aquele modelo seu geológico que foi proposto no início e que se mostrou efetivo, você transportar isso para os corpos de minério é essencial para quando lá na frente começar a operação, quando o pessoal estiver abrindo as galerias, eles não têm uma surpresa um pouco ingrata. Então, hoje nós temos tecnologias, né, de visualização tridimensional muito boas. Você pode gerar estereogramas de áreas isoladas, até se quiser colocar o próprio estereograma no ambiente 3D, hoje é possível. Mas aqui o que eu quis mostrar é que, pelo menos essa zona, essa zona mineralizada está bem amarrada com os dados estruturais. Então, esse também é um papel da exploração brownfield. Vou passar agora para a faixa vazante, contar um pouco da geologia, situar o contexto geológico da faixa vazante, e depois a gente vai voltar. Então, é importante voltar na escala do brownfield. O que eu quis mostrar é que quando você passa o segundo passo, né, o segundo furo, a partir daquela descoberta, que todo geólogo talvez fique imaginando, né, quando está num time de exploração mineral que vai participar de uma grande descoberta, né, o que você faz depois? E depois vem muito mais trabalho. Né? Então, a faixa vazante, eu vou usar ela como exemplo, né, e mostrar várias geometrias diferentes e como isso influencia no trabalho brownfield. Então, a faixa vazante está aí na faixa Brasília, bem na extremidade leste da faixa Brasília, esse polígono preto, esse bumerangue azul aí é a faixa vazante. Essa unidade 1 é o arco magmático de Goiás, depois nós temos as bacias indo para leste, as bacias sincrogênicas, o núcleo metamórfico, e a faixa vazante está nessa unidade aí, que nós podemos chamar de margem passiva, mas não é margem passiva em relação a... esses sedimentos não foram depositados com o arco, né? A margem passiva em relação ao que seria o cráton do São Francisco, né? A paleoplaca do São Francisco, que está aqui a leste, né? Coberta aqui pelo grupo Bambuí, que já seria uma bacia de antepaís, formada durante a orogênese, mas a faixa vazante é um depósito de margem passiva depositado sobre a margem passiva do que virá se tornar depois o cráton de São Francisco. Aqui é um detalhe do mapa da CPRM, bem legal, inclusive fazer uma propaganda da CPRM aqui. Eles têm lançado vários produtos dessas áreas que chama-se ARIM. Os produtos são áreas de relevância de interesse de mineral, alguma coisa, eu sempre me esqueço a sigla, mas eles têm vários, todos Carajás, Aripuanã, província Borborema, eles têm uns relatórios bastante completos, têm saído nos últimos anos, então é um serviço bem bacana mesmo, e a gente usa bastante na exploração. Então, isso aqui é um zoom na faixa vazante, e aqui é um zoom um pouquinho maior. Na porção sul, a gente tem um depósito de vazante, também muito famoso, o maior depósito de zinco silicatado do mundo, né? A mina de Morro Agudo, que é o maior depósito, que era até pouco tempo o maior depósito de zinco e chumbo em sulfetos do Brasil, não é mais, agora é o Aripuanã. Ambrósia Sul, que é uma mina pequena, também alojada em carbonatos, do grupo Vazante, e a mina de Morro do Ouro, que é a maior mina de ouro do Brasil, acho que ainda é. Produção, se não me engano, de 500 mil onças por ano. É uma senhora mina. É céu aberto e um teor bastante baixo, mas bastante ouro que tem. Então, isso
mostra que essa região, né, é uma faixa bastante fértil para a formação de metais. Só voltar um instantinho, essas unidades, da base para o topo, essa unidade marrom seriam uns pelitos, seriam uns folhetos, já são umas ardosas, quase filitos carbonosos. Essa unidade rosa são os carbonatos que hospedam as mineralizações de zinco e chumbo, e a oeste, essa unidade um pouco mais ocre aqui, também é uma unidade, que é uma unidade mista, que seriam uns ritimitos de carbonato e material siliciclástico, que é a formação Serra da Lapa. Mas o nosso alvo principal são os carbonatos que ficam bem no meio da sequência do grupo vazante. O grupo vazante, a idade aí mais ou menos 1 bilhão de anos. Existe uma discussão ainda, mas é mais ou menos na transição do Mesoproterozoico para o Neoproterozoico. Então, antes de voltar para a escala do depósito, só queria fazer mostrar uns conceitos de formação dos depósitos que eu vou mostrar. Esse é um artigo famoso do Litt, professor Litt, de como se formam a maioria dos depósitos MVT. Então, aqui, né, nesse primeiro bloco de diagrama, melhor, aqui é antes disso daqui. Você tem uma margem passiva, a formação dos seus carbonatos aqui em água rasa, isso aqui é onde se concentram os depósitos MVT, que seriam os depósitos de zinco e chumbo concentrados nos carbonatos. É essencialmente isso. E os depósitos SEDEX, que o Litt propõe chamar de CD, que é o CD, seriam os também depósitos de zinco e chumbo hospedados em rochas siliciclásticas, também com um pouquinho com um pouco de carbonato, mas talvez depositados em um ambiente de água um pouquinho mais profundo. E ele não gosta do termo SEDEX, porque o termo SEDEX tem um componente sedimentar, exalativo, então supõe-se que todo depósito SEDEX tem uma contribuição talvez vulcânica, que seria o componente exalativo, mas quando você olha, quando ele olhou, né, porque eu conheço poucos depósitos, o cara conhece o mundo todo, conclui que nem todo SEDEX tem uma contribuição exalativa, então ele prefere chamar de clastic dominated. Então, são depósitos de zinco e chumbo em rochas siliciclásticas com contribuição carbonática também. Mas voltando, para não me alongar muito aqui, o que acontece é que isso aqui seria a faixa vazante, seria uma antiga margem passiva que está sendo submetida, sendo englobada numa inversão. Aqui está o orógeno. Então, quando você tem essa inversão, todas as salmouras, que são esses fluidos bacinais, eles são colocados para circular. É um grande motor da circulação dos fluidos, pode ser esse processo orogênico. Eles são colocados para circular e a formação, essa carga litostática do orógeno provoca umas flexuras nas bacias de Foreland. E essas flexuras para gerar o espaço de acomodação que vai ser depositada às bacias de Foreland. A bacia de Foreland que nós associamos a esse processo na faixa vazante, não é propriamente da faixa vazante, mas seria o bambuí que está depositado sobre o grupo vazante. Então, as rochas do grupo vazante seriam essa antiga margem passiva que está sendo submetida a essa zona de flexura aqui. E à medida que o orógeno avança, que você vai ter a formação dos depósitos, que eles vão se alojar, de repente, nessas zonas de falha, ou zonas que, por algum motivo, preservaram a sua porosidade, são várias as armadilhas. Você precisa da sua fonte de metais, precisa de um fluido que seja capaz de transportar esses metais, você precisa de uma armadilha geoquímica para precipitar esses metais. Então, são vários processos que tem que acontecer para você gerar um depósito. Mas a mensagem que eu quero passar é que
Na faixa vazante, esse processo que o MIT descreve para a formação de depósitos do tipo MVT, que seriam os Mississippi Valley Type, aparentemente todos ocorreram. Então, deixa eu avançar aqui. O ambiente deposicional da faixa vazante seria algo parecido com o leste da Austrália, essa figura aqui, você depositando, formando microbialitos em águas bem rasas, e aqui já em águas mais profundas depositando sedimentos mais finos, às vezes com exposição subaérea, isso aqui já é no oeste da Austrália, no Shark Bay. Então, isso aqui é a formação lagamar na base do grupo vazante, são estromatólitos proterozoicos, que você encontra de monte nessas unidades carbonáticas do grupo vazante, que são uma pista de como era o ambiente deposicional dessa unidade, quando ela estava próximo da borda do que seria o Cráton do São Francisco. Também na Austrália, além dos microbialitos recentes, também existem microbialitos proterozoicos, só apenas exemplo. Então, vamos lá. Agora, explorando o ambiente brownfield, queria aproveitar para mostrar para vocês que é difícil, às vezes, ter acesso a isso. O pessoal da SEG sempre organiza excursões lá para Aratu, Vazante, a gente sempre recebe a galera, mas esse ano, por exemplo, eu acho que isso não vai acontecer. Mas nos últimos anos a gente sempre tem feito isso, então vamos aproveitar para pelo menos ver as seções, alguns modelos dos depósitos aqui. Começar por vazante, brevemente. Esse modelo aqui é do Oliveira, o Gustavo. Modelo genético, já está na escala do depósito, mas ainda é um modelo genético, né, de como é que se formou essa mina de vazante, que é o maior depósito de zinco, né, do Brasil. São 60 milhões de toneladas, acho, de 20%, alguma coisa assim, mas ele é muito excêntrico no mundo todo, né, porque ele não é formado, o zinco não está alojado em sulfeto, ele está alojado em silicato. Geralmente, quando você forma esses depósitos, você não forma um depósito tão gigante como esse. Então, existe uma série de perguntas ainda que não tem resposta para a formação desse monstro que é a mina de vazante. Mas tem umas pistas, né? Essa unidade marrom aqui é uma unidade de que o ambiente deposicional provavelmente foi uma sábica, e ela está capeando o depósito. Então, isso é um termo antigo que eu vou falar aqui, mas o pessoal ainda usa nas aulas de geologia econômica, é um metalotecto. Então, o que acontece na mina de vazante, no depósito de vazante, você tem uma zona, aparentemente, uma zona talvez extensional. Hoje é, inclusive, difícil definir a cinemática dessa falha ainda, se é uma falha extensional, com algum componente de inversão, mas o que acontece é que você tem uns fluidos um pouco mais ácidos ascendendo e se misturando com fluidos, que seriam uns paleoaquíferos aqui, uns fluidos conatos um pouco mais básicos, e você tem um tamponamento, e o fluido também saturado em sílica. Então, um processo bastante complexo de formação, não é, os sulfetos são mais simples. Enfim, mas o ponto aqui a se fazer é que esse aqui é um modelo genético, ainda está em escala, ainda está bastante legal, é extremamente importante para buscar zinco silicatado na faixa vazante. Mas quando você parte para a escala de mina, isso aqui é uma seção de sondagem, você vê a complexidade do depósito. Então, toda aquela coisa, essa envoltória vermelha não é toda minério. O que é minério são essas lentes um pouco mais claras. Esses furos aqui são furos feitos a partir de galerias. E aqui em cima, por exemplo, você tem o minério aflorando e tem a geração das calaminas. Calamina para fazer produto de beleza, bastante famoso. Mas quando chegar brevemente a história assim,
fazer uma recapitulação da história de vazante, né? Era muito evidente nessas calaminas, esses minérios supergênicos de zinco afloravam abundantemente nessa região que é hoje a mina de vazante. Então, o processo de lavra desse minério começou na forma de cava. Só que, voltando nos desafios da exploração brownfield, toda essa região aqui só foi descoberta quando furaram um pouco mais para oeste, e daí sim você atingiu o minério silicatado, rico, primário. Quais são os desafios dessa escala? Se você fura aqui, por exemplo, se você é não tão agressivo, de repente, não sei se, talvez não seja o caso, mas se você fura aqui, você pode passar, existem essas falhas aqui de baixo ângulo, que elas são muito comuns na região de vazante, que elas segmentam os corpos de minério. Então, se você faz uma sondagem um pouco espaçada, de repente, dependendo do espaçamento, você pode perder, você pode perder o seu filé, que é essa mineralização, essa parte mais rica de vazante. Então, esse é um desafio quando a equipe de exploração mineral está explorando na região de vazante, são esses corpos todos segmentados, que são bem mapeados na escala de mina. Então, isso daí já é incorporado ao seu modelo de exploração. Isso te faz não sair tão rápido de um alvo, de repente. Agora eu vou migrar um pouco para o norte, que já é Morro Agudo. Morro Agudo também é um depósito famoso, sempre apresentado nas aulas de geologia econômica como um depósito do tipo MVT. Às vezes alguns vão mais além, colocam Irish Type, mas para simplificar é melhor chamar de MVT. Então, todo estudante de geologia, e talvez a maioria dos profissionais também, tem essa figura de Morro Agudo, que de fato é real, mas aqui são vários corpos estratiformes, que aqui nessa seção é quase que leste-oeste, nessa seção indica que está tudo mergulhando para oeste. Então, parece relativamente simples, né? A seção A, B aqui, que é isso daqui, também está mostrando que todos os blocos todos esses blocos de A, B, C, D e F estão todos mergulhando para oeste. Mas quando a gente olha para... Isso aqui é uma projeção somente dos corpos de minério. Tudo que é minério está aqui projetado. A gente vê esse monte de falha em várias direções, e tudo isso cria uma série de blocos que é uma geologia um pouco mais complexa do que isso daqui. Isso aqui, como modelo exploratório, funciona muito bem, mas quando você parte para a sondagem, você pode perder seu corpo de mineral se você sondar aqui, por exemplo. Então, o ponto a se fazer aqui é que, beleza, até que guarda uma semelhança a essa visão, olhando aqui está o norte, que olhando uma visada para essa seção AB, uma visada para o noroeste, se parece com essa seção esquemática, mas ainda está em escala essa seção. Isso aqui, só que a gente vai ver que não é bem assim. Isso aqui eu só coloquei essa imagem para mostrar para vocês como que é o minério mais rico de Morro Agudo, que é existem minérios em brecha, minérios hospedados em zonas de falha, mas também existe o minério mais rico é esse minério que preenche a matriz de um dolorenito. Dolorenito é uma rocha carbonática bastante porosa e os grãos são mais ou menos do tamanho areia, só que o minério conseguiu remover toda a matriz e se precipitar. Só fazendo uma pequena digressão aqui, sobre a origem do minério, né? Como que você substitui, né, a matriz de um depósito dessa forma, né? Talvez isso aqui tudo tivesse preenchido com óleo, talvez fosse gás, e essa porosidade consegue sobreviver em superfície, né? Quando os depósitos de óleo, de hidrocarboneto, conseguem preservar a porosidade em superfície. Então, pode ser que essa foi um dos motivos, talvez, de que essa porosidade depois foi toda substituída pelo zinco da esfalerita.
Então, ainda em Morro Agudo, quando você faz uma seção noroeste, quase norte-sul, a gente vê que é um pouco mais complexo do que essa imagem aqui. E, na verdade, a mina toda mergulha para norte. Então, e que o strike, essa seção que nós estávamos vendo, não era perpendicular ela, na verdade, ela era paralela ao strike. Então, uma seção mais adequada é essa daí, nessa orientação NW. Então, todas essas informações, essas complexidades vão sendo adicionadas aos seus modelos. Então, quando você parte para pesquisar depósitos controlados por estratos nessa região de Morro Agudo, por exemplo, região da faixa vazante, você sabe que existe uma complexidade estrutural grande. Então, o modelo clássico que nós conhecemos, é sempre apresentado esse modelo com essa seção quase leste-oeste, mas o mergulho maior da mina é para noroeste. Esse bloco diagrama já sinaliza isso, mas ainda é um bloco diagrama, mas ainda assim também tem um componente direcional aqui que não é muito divulgado, eu diria. Essas falhas aqui, essas falhas de orientação quase norte-sul, também tem um componente direcional para bagunçar um pouquinho mais ainda a geometria dos corpos. Isso aqui já é quase uns 40 quilômetros ao norte, bem próximo da cidade de Paracatu. Já a cidade de Paracatu, para quem não conhece, é onde está os dois martelinhos aqui do Morro do Ouro. A mina está no perímetro urbano ainda, a mina de ouro. E a Ambrósia Sul já está fora. Mas esse é um depósito um pouco menor, mas, novamente, é um depósito complexo, controlado por falhas, e eles são todos verticalizados. Os corpos de minério são todos verticalizados. Então, você precisa definir bem os seus guias estratigráficos, como essa camada verde aqui, que é uma marga é uma rocha, é um carbonato impuro, mas aqui ele é um carbonato impuro e ainda tem uma textura, ainda tem um ritmo nele ainda, não é bem definido esse ritmo, mas ele é um ritmito. Então, e também contém dentro desse ritmito contém um diamictito, então ele acabou virando um marco estratigráfico para nós, nessa região de Ambrósia. Então, nossos modelos todos têm que ser controlados, os modelos prospectivos têm que ser todos levar em conta onde essas camadas, quando ela afina, quando ela se espessa, se ela está falhada, se ela não está falhada, elas têm uma associação direta com o minério. Então, aqui em cima, a gente tem um modelo 3D, e todo ele suportado por furos. Isso aqui não é um modelo esquemático, ele é todo fundamentado por furos, e isso aqui vai dar embasamento para a gente buscar a continuidade desses depósitos, tanto em profundidade, tanto ao longo do strike. Mas a mensagem é que tudo isso tem que se encaixar na geologia, tudo tem que respeitar a geologia, não basta somente você encontrar a sua zona mineralizada, né? Aqui, isso é uma amostra bastante legal. O que está em laranja, um amarelo escuro aqui, isso não é o minério, né? Isso é pirita. O minério é o cinza escuro. A esfalerita, ela prega peças na gente. Então, é sempre, às vezes, você passa no campo, dificilmente você vai ver ela fresca assim, mas toda vez que o pessoal vai visitar lá o projeto, e poucas pessoas conseguem identificar a esfalerita, né? Eu acho que não é demérito nenhum, mas é porque ela tem ela muda de cor conforme a variação de ferro, o conteúdo de ferro da esfalerita, ela vai mudar de cor. Então, pouca gente acerta que a esfalerita é esse mineralzinho cinza escuro. Então, aqui, voltando, os minerais de ganga são a dolomita branca e o quartzo, que são minerais hidrotermais aqui, e no meio também das brechas existem esses clastos dos dolomitos. Então, e
esse modelo aqui do Basílio, o Neto, que em 2018 fez um mestrado aí bem bacana, ele coloca, foi tudo baseado em furos orientados, né, que hoje em dia a gente consegue, já faz tempo, esse método tem evoluído com o tempo, mas a gente consegue saber qual era a posição original daquele que o seu testemunho estava. Então, ele foi todo construído com base em geologia estrutural, que suporta essa sondagem. Agora, avançando um pouco, sobre isso aqui é uma coisa mais recente, de um caso, voltando, fazer uma recapitulação rápida daquilo que nós falamos sobre explorar em áreas de cobertura. Esse mapa aqui da CPRM, todas essas áreas em azul, elas são afloramentos, zonas de morro, de dolomito. Os topos têm esse achurado aqui, são zonas silicificadas, mas isso daqui, e o rosa não significa que não seja dolomito, é que geralmente está todo encoberto por sedimentos recentes, então dificulta o mapeamento nessas áreas. Então, novamente, a gente acaba ficando vendido, às vezes, nessas áreas, porque os métodos de prospecção geoquímica, por exemplo, não funcionam muito bem. A gente usa métodos indiretos, que são a geofísica, resistividade, carregabilidade, magnetometria não funciona bem aqui, porque todas essas zonas estão entulhadas com camadas, ora menos espessas, ora mais espessas, mas de um material, o solo é muito magnético, então isso atrapalha, mas também talvez nem ajudaria tanto, porque os nossos depósitos não têm minerais primários magnéticos, com exceção de algum franklinita, se não me engano, em vazante. Mas o ponto a se fazer aqui é que aqui é Ambrósia Sul, e logo aqui na frente, onde estão esses pontinhos aqui, é um depósito também conhecido, esse trabalho aqui é da professora Lena e outros autores, conhecidos desde a década de 70, esses furos todos são furos da década de 70. Esse pontinho que tem um zinco, ocorre em Gossam. Gossam, para quem não sabe, são corpos de sulfetos, por exemplo, alterados, então tudo que era sulfeto vira óxido, e eles têm mais ou menos essa cara aqui em campo. Esse tom avermelhado aqui não é sangue de ninguém, né, não é acidente de trabalho, nada disso. Isso aqui é um reagente que a gente usa em campo, quando a gente suspeita que uma rocha tem zinco, a gente joga e ele fica dessa cor, esse vermelho bem forte. Então aqui, onde tem esse ponto de zinco, tinha um Gossam parecido com esse. E essa seção de sondagem aqui da professora Lena mostra como que é essa mineralização, né? Essa zona preta aqui é a zona mineralizada, tem esse filito, que essa rocha branca aqui é um filito carbonoso, e essa rocha branca aqui também é um filito carbonoso. Mas o depósito estava muito raso e muito alterado, sendo intemperizado, e quando você sondava em profundidade, tinha pouco sulfeto mesmo, você estava pegando quase que a raiz do sistema, pelo menos até onde a gente pesquisou. Então, mas ainda assim foi bastante furado no final da década de 70, década de 80, os métodos de prospecção geoquímica sempre trouxeram as equipes de exploração muito facilmente a esse ponto aqui, porque é um ponto de destaque, né, uma pequena elevação na superfície, no contato entre essa unidade marrom e essa unidade rosa, e que o Gossam ficou preservado. Aí, agora, então, novamente, todos esses furos que estão mostrando são furos da década de 70, década de 80. Então, agora, sobre exploração brownfield. Depois que você vai testando novos modelos, vai incrementando informações aos seus modelos prospectivos, mas a exploração, às vezes você sai da área sem ter avaliado o potencial completo, mas isso
Aqui não é questão de mérito ou não, tem N fatores que contribuem para você deixar uma área, tanto questões estratégicas da empresa, você descobre talvez um alvo melhor e passa a desenvolver aquele alvo e deixa esse seu outro alvo e espera para quem sabe voltar um dia, às vezes você nunca volta. As diretrizes mudam, o mercado muda, então N fatores contribuem para você deixar uma área. Mas uma coisa interessante que aconteceu aqui é que esse furo é de 1976, ele está aqui isolado na planície. Eu acredito, não sei, que existe um rio que separa essas duas áreas. Aqui é uma área de planície, aqui é uma área de morro e aqui é uma área de planície. Acredito que esse furo foi pensado fazendo uma projeção do minério aqui, que eles já sabiam que tinha um certo mergulho, uma projeção desse minério na planície depois do rio. E esse furo está aí, sozinho. Feito em 1976. 38 anos depois, o time de exploração ainda era Votorantim Metais, mas que é anexa, agora tudo, só apenas trocou o nome, voltou para essa área, revisitou essa área com novos modelos em mente, outros métodos, decidiu apostar não somente em métodos de prospecção geoquímica, por exemplo, de superfície, e também apostou em geofísica. Então, esse é um exemplo muito legal, porque 38 anos depois ele mostra, né, como que, às vezes, a geologia de exploração pode ser um pouquinho ingrata, né, porque o depósito estava ali do lado. Né? Então, tinha a zona de falha estava aqui, tem minério no footwall, minério no hangwall, e o time de exploração na década de 70 passou muito perto. Né? Aí, esse depósito hoje é o depósito de Bom Sucesso. O que acontece aí é uma zona de falha, que as unidades de base tem uma duplicação da sequência toda e o minério ocorre na zona de falha. E as unidades de base, que seria o filito carbonoso da formação Serra do Garrote, é colocada aí no meio da sequência e divide, às vezes, uma parte do corpo fica no hang wall, outra parte fica no footwall. Mas hoje esse é um modelo que nós conseguimos ampliar. Está aqui o furo, o mesmo furo, da década de 70. Então, é uma grande zona de falha, toda ela está perfurada e tem um depósito consideravelmente maior do que esses depósitos de zinco, Ambrósia Sul e Ambrósia Norte, que já eram conhecidos, e é fruto da exploração, né, num terreno brownfield. E isso passa por todos esses conceitos que a gente falou, sobre a maturidade que um terreno, que as minas dão para aquele terreno, a quantidade de dados que você gerou, novas técnicas, mas, claro, tudo apoiado no trabalho de quem veio antes. Né? Tudo é uma construção, né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Acho que na exploração mineral, assim, dificilmente uma ideia sai do nada, só de uma pessoa. É um time muito grande, sempre pensando, adicionando dados, e você vai montando. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a oportunidade, eu mesmo, com o conhecimento geológico que eu tenho, que o time tem, criar um modelo tridimensional que atenda, lógico que esse modelo é simplificado, né, a geologia não é tão simples assim, deve ter uma série de falhas aqui, que deve tornar isso bem mais complexo, mas para a escala do depósito já é adequado. E tem funcionado esse modelo prospectivo nosso. Uma das hipóteses, agora falando sobre as hipóteses de formação desse depósito, está sempre associado a essa unidade verde aqui, tanto no Ambrósia Sul, né, que eles são meio irmãos, quanto aqui no Bom Sucesso. Então, tem vários elementos no sistema mineral aqui, né? Eu tenho uma rocha, tenho os carbonatos, são dolomitos, que são rochas bastante rúpeis e que tendem a formar zonas de brecha quando deformadas. Tenho a presença de talvez uma possível armadilha que talvez continha hidrocarbonetos, porque esse material preto aqui é pirobetume,
e ele é um dos materiais que ocorrem na zona de minério desses depósitos. Sempre tem algum resquício de óleo. Então, o que você precisa? Você precisa para formar um depósito considerável, você precisa de uma zona permeável, pode ser tanto uma porosidade primária, que é substituída, ou uma porosidade secundária, que é uma zona de falha. Precisa dos seus fluidos percolando na bacia. Isso estou falando no sentido de explorar depósitos de metal base em bacias sedimentares ou antigas bacias sedimentares. Você precisa ter os seus metais circulando nas suas salmouras e eles vão encontrar, de repente, uma zona que eles podem precipitar. Quando uma salmoura rica em metais encontra um reservatório de óleo, por exemplo, isso pode ser uma armadilha para precipitação de sulfetos. Isso é uma hipótese para o que aconteceu aí no depósito Bom Sucesso, e isso pode se estender, é um modelo prospectivo que a gente pode estender para toda a unidade carbonática do grupo vazante. Então, só para finalizar, em relação ao Bom Sucesso, o que aconteceu aqui é que existe uma zona de falha, e pelo menos o deslocamento relativo aqui, talvez a cinemática absoluta dessa zona de falha ainda não está muito clara, mas o que aconteceu foi que essa zona de falha posicionou aquelas projeções. Se você projetasse o minério daqui, dessa parte sul da faixa para a parte norte, essa zona de falha deslocou o minério um pouco para leste. Esse deslocamento de 100 metros, 200 metros, é o suficiente para você perder numa campanha de exploração e, de repente, abandonar a sua área um pouco antes. Mas tudo isso é uma construção, né? Se as pessoas não tivessem sondado aqui, você não teria as informações para construir um modelo para explorar numa área que tem poucas anomalias. Mas um dos grandes indicativos dessa área também foi que existiam uns contrastes geofísicos produzidos pela entrada desse material carbonoso, que tem um pouco de pirita também. Então, ele produziu umas anomalias. Então, isso fez o time de exploração da época rever os conceitos e apostar que a estrutura continuava, e de fato continuava. E esse é um projeto hoje avançado da Nexa, quase virando uma mina. Só que, novamente, aqui não vai ser instalada uma planta. Ele só se tornou viável porque existe a planta de Morro Agudo. Então, ele vai alimentar o moinho de Morro Agudo. Então, isso que é a essência da exploração brownfield. Agora, para fazer uns comentários finais, eu só queria adicionar um pouco dos desafios, como é a exploração mineral no Cerrado Mineiro. Isso aí, novamente, é um mapa, só que agora rotacionado, o norte está aqui. Aqui em cima é um modelo de elevação, e aqui embaixo tem o perfil topográfico. O que a gente vê é que os depósitos da faixa vazante, aqui, a mina de vazante, Morro Agudo e Bom Sucesso, Ambrósia, eles estão nessas zonas mais baixas que recebem sedimentos de todas essas bacias aqui. Então, eles podem, e esses sedimentos são acumulados nessas zonas mais baixas, e isso vai mascarar as suas anomalias, né? Quando você não está naqueles morros que eu mostrei anteriormente, que são em azul aqui, quando você está nessas zonas de baixada, pode ser que você esteja andando por depósitos sem sinal nenhum deles. Então, você tem que usar todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos, de muitas décadas de exploração, para construir seus modelos e ter confiança de apostar nessas áreas que, teoricamente, não são anômalas, pelo menos do aspecto mais clássico da prospecção. Eu deixei isso por último para fazer um ponto importante em relação a isso, porque assim, o Brasil é um país, acho que essas condições mais úmidas, pelo menos dessa parte sul do país, ou essa metade sudoeste do país, tem sido úmido por muito tempo. Então, você tem uma destruição e um perfil regolítico muito grande, e nós não temos, assim, muitos times de pesquisa dedicados a isso ainda, sobre a isso que eu digo em ligar a geomorfologia, a evolução do relevo, com
os métodos prospectivos, né? Isso é um campo assim, que ainda tem muito espaço para melhoria no Brasil. Na Austrália, o pessoal é craque nisso, tem várias ligações entre ciências regolíticas e exploração mineral, mas no Brasil ainda não é bem assim. Então, é um tema legal, assim, eu particularmente gosto muito desse tema, por isso que eu fiz questão de colocar aqui. Isso é uma das grandes dificuldades de se explorar no Brasil. Então, quando você não tem anomalias geoquímicas tão grandes, ou não está tudo muito evidente, mas você tem já conhecimentos acumulado de muitas décadas, de várias gerações de estímulo de exploração, as minas já estabelecidas, você tem que focar no seu testemunho de sondagem. Essas imagens aqui são de uma zona de minério bastante rica, encaixada entre filitos carbonosos. Então, você pode, tanto o contato de base quanto o contato de topo são por falha, e só um preço médio de 1 metro dessa sondagem aqui é algo em torno de R$ 500. Se você pega os furos, pode ter 300, 400 metros, isso é algo muito valioso, né? Então, quando você está trabalhando já nessa escala de sondagem, com muita sondagem, você tem que entender que você está lidando com um dado bastante precioso. Essa aqui é uma imagem, é um testemunho cerrado, uma textura bastante bonita. São classos de dolomito na zona de brecha mineralizada, e tudo esse crescimento concêntrico aqui, acinzentado, são tudo esfalerita. Isso aqui é dolomita branca e quartzo, algumas pontuações pretas são do pirobetume, e esse mineralzinho amarelo aqui é a pirita. Essa é a mineralogia desses depósitos de zinco sulfetado na parte norte da faixa vazante. Então, mais uma vez, para mostrar, né, que no modelinho ali, tridimensional, tudo colorido, tem uma cor legal, mas tudo passa, né, na realidade é tudo meio cinza, né, não tem tantos contrastes quanto a gente imagina. Então, tudo passa pela equipe de exploração manter os padrões de qualidade de sondagem, né, elevados, ter um banco de dados consistente, a análise dos testemunhos tem que ser criteriosa, envolver geologia estrutural, envolver um bom conceito de estratigrafia para você construir a evolução, tentar, ao menos, construir a evolução sedimentar dos seus depósitos, quando você está trabalhando numa zona sedimentar, ou os padrões de alteração maiores em depósitos de maior temperatura, depósitos de pórfiro, por exemplo. Então, tudo passa por uma análise bastante minuciosa desses dados valiosos, que são milhares e milhares e milhares de quilômetros de sondagem. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Acho que agora a gente vai passar, talvez, para a fase das perguntas, mas só uma imagem para terminar. Isso é como que é a realidade, né, de explorar no Cerrado brasileiro. As áreas de morro são todas cobertas, vegetação nativa, você não pode tocar aqui, ou pode tocar com muita dificuldade, e as áreas planas estão todas cultivadas. Então, aqui tem a plantação de milho, e no fundo, plantação de soja, né, e chuva ainda, né, para complicar um pouco mais. Então, essa é a realidade da exploração mineral, né. Daí, também deixei aí os meus contatos, né, se alguém tiver interesse, tem o e-mail profissional, o e-mail pessoal, e também tem o LinkedIn. É isso, pessoal. Muito obrigada, Didi, foi uma ótima apresentação. Pessoal, quem tiver dúvida agora, se sinta à vontade para falar pelo microfone mesmo, ou se quiser mandar no chat, a gente vai fazendo a conversa. Tem uma pergunta do Tiago aí, Nadine. Pode ir, Didi, pode responder. Se tem um potencial para grafite. Não, Tiago, nós nunca
não existe grafita, né, nesses folhelhos carbonosos. Não tem, pelo menos desconheço. Embora tenha bastante matéria carbonosa, né? O teor de carbono desses folhelhos e ardósias aí, quando eu falo mistura sedimentar com metamórfica, é porque muitas dessas rochas, essa região aí está numa zona de transição que às vezes não é muito claro se é sedimentar, se é metamórfico ainda, quase anquimetamórfico, então às vezes é por isso que eu falo assim, mas o teor de carbono dessas rochas é o teor de rocha geradora de petróleo, né? Então você pode remontar aí quase que um sistema petrolífero, né? Mas grafita, não. Alô, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Meu nome é Matheus, né, o Chupeta, eu sou da SEG da Unesp também. E eu queria saber, existem diferenças significativas nas técnicas que vocês utilizam nas proximidades das minas, por exemplo, de vazante e entre Morro Agudo e as demais, por conta do tipo de minério ser diferente? Por exemplo, as técnicas, de repente, geofísica que vocês utilizam variam muito entre essas diferentes depósitos? Não, Matheus, as técnicas não variam muito, não. As técnicas, os métodos geofísicos, os métodos de análise geoquímica são bastante parecidos. O que varia bastante é o entendimento geológico que você aplica mesmo, entendeu? Às vezes uma anomalia que representa algo significativo ali nessa região que é um minério controlado por falha, talvez num minério stratabound você pode, se você estiver buscando uma anomalia parecida, pode ser que você esteja passando por cima de um minério stratabound, porque ele talvez não vai, às vezes o design do seu método geofísico é feito para capturar uma estrutura de alto ângulo, talvez ele não, você pode menosprezar o potencial mais subhorizontal do seu depósito, entendeu? Mas, essencialmente, é mais a interpretação geológica desses dados. Entendi, muito obrigado. E, por exemplo, no caso dos depósitos sulfetados, vocês fazem uso de métodos geoelétricos ou coisa do tipo, que no caso não seria aplicável tanto para as proximidades de vazante, talvez? Não. Inclusive, para explorar para zinco é meio ingrato, né? Porque a esfalerita não responde muito bem para esses métodos geofísicos que você está citando, né? Então a gente busca mais tanto isso funciona para vazante. A gente busca mais o mapeamento talvez das encaixantes do arcabouço ali da estruturação do depósito, entendeu? Em vez de buscar pela uma anomalia diretamente do minério, entendeu? Entendi. Beleza, então. Muito obrigado. Isso. Alô? Oi, Didi. Tudo bem? Eu acho que tem alguém que fazer outra pergunta. Pode fazer primeiro. Sueli, pode fazer aí. Oi, Didi, primeiro, parabéns pela apresentação. Foi muito boa. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, em vazante, a mina de vazante, o minério ele é silicatado, né? Também tem ocorrência desse minério silicatado próximo às minas onde tem minério sulfetado, ou é totalmente dividido nessa porção norte e sul, em um lugar é totalmente minério sulfetado, em outro? Tem uma divisão, não sei se é coincidência ou não, né, Suelen, mas vou voltar vou colocar uma imagem aqui para facilitar o raciocínio. Aqui. Isso aqui é onde está o mouse, esse é um alto do embasamento, hoje em dia é um baixo topográfico, mas se você faz magnetometria, até sísmica, isso já foi identificado como uma zona que é um alto do embasamento. Você pode ver que todas as unidades sedimentares estão curvadas quando aproximam-se desse alto. Então, talvez ele tenha funcionado como um anteparo durante a deformação, mas pode ser que ele já estava aí há muito tempo também e
e que ele pode ter representado também uma divisão de ambientes sedimentares. A gente não sabe o quanto que a faixa vazante caminhou no sentido horizontal, né? Então, existem condições bastante específicas que só deram, e o minério silicatado só ficou para esse lado sul da faixa, entendeu? Entendi, legal. E tem alguma outra ocorrência no mundo que ocorra isso? Tipo, em uma porção existe minério sulfetado e outra silicatado, ou isso é algo que acontece? Olha, assim, essa é uma peculiaridade bastante grande, assim, da faixa vazante, viu, Sueli? Não tem nenhuma ocorrência no mundo, assim, de um depósito de zinco em silicato tão grande quanto o depósito de vazante, tá? Entendi. Então, eu acho que não tem nem paralelo, assim, para ele. Beleza, obrigada, viu, Didi? Nada. Acho que o Mário ia falar algo. Ô Didi, tá me Opa, escutando? opa. Pô, cara, parabéns aí pela apresentação. Infelizmente consegui ver só o finalzinho aí, mas só pelas partes que eu vi ficou bastante interessante para mostrar um pouco de como é a rotina aí, né? Como são as percepções ao longo do tempo, né? O fator tempo de exploração importa muito nessa situação brownfield. Queria dar só uma consideração em relação à pergunta anterior, né, dos métodos geofísicos. Uma coisa que é bem interessante é que a gente passa a usar alguns métodos geofísicos não diretamente para correlacionar com o minério, né? A gente não utiliza, por exemplo, um IP para justamente corroborar com a mineralização, né? Só um exemplo de caso bastante interessante aí, em vazante, a gente tem uma cartificação muito avançada. Então, e para vocês verem, né, o Didi até comentou, R$ 500 um metro de um testemunho, né? Quando a gente está numa situação brownfield, a gente chega a ter campanhas aí de 30 mil metros de sondagem. Então, é muito dinheiro investido. E às vezes, e teve um momento que em vazante a gente fez uma campanha de IP, né? Principalmente pelo produto de resistividade, para a gente mapear as cartificações, porque a gente em 400 metros estava tendo cartificação e estava perdendo furo, e aí chegava em 350 metros, não conseguia avançar, ia lá um furo de 100 mil, às vezes, reais, né? Ficava para trás. E a gente não conseguiu ter informação. Então, através da campanha de IP, né, a gente tinha um investimento aí que eu lembro que na época foi na ordem de uns 40, 50 mil reais. Mas depois que a gente fez a campanha de IP, a gente não teve mais problema com o furo que não conseguiu executar, né? Então a gente teve uma assertividade extremamente melhor, a gente conseguiu calibrar os azimuths, os dips, numa situação muito melhor e conseguiu ter uma utilização do dinheiro de uma forma mais efetiva, né? Outra situação também que fizemos também foi, o Didi mostrou aí, né, como a gente tem uma cobertura de solo muito grande, né, muito espessa, esse solo é magnético, né? Então a gente usava a magnetometria terrestre para tentar saber o grau de entulhamento, para saber se a gente estava num bloco alto, num bloco baixo, né? Isso a gente chegou a fazer na região de vazante também. Então a percepção do que a gente pode ter, né, extrair dessas ferramentas geofísicas ao máximo e não só ter essa relação dela diretamente com o minério é uma coisa que, quando a gente está numa situação de brownfield, que a gente geralmente tem um volume de pesquisa maior, né, com orçamentos maiores, né, também, isso aí pode ser efetivo, né, para nos ajudar a guiar para alguma situação dessa, de ter uma posição melhor para a sondagem, ou de ter uma percepção melhor da estruturação de como está a geologia. Só para contextualizar a galera também. Não, excelente, Mário. Só para contextualizar o Mário, né? O Mário trabalhou bastante tempo na faixa vazante também, então ele conhece todas as peculiaridades aí, dos desafios da faixa, né? Então, a forma de usar a geofísica nem sempre é para realmente buscar o minério exatamente, mas às vezes é desviar de um grande buraco, talvez. Isso faz muita diferença. Então, esse é realmente um desafio, né? É uma das peculiaridades da exploração brownfield. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida?
Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigada de novo, Didi. Foi uma ótima apresentação. Acredito que todo mundo aqui teve bastante conhecimento adquirido aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente. Muito obrigado a quem participou e ficou até o final. E é isso. Boa noite. Nadine, eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês. É sempre um prazer, né, conversar com a galera assim, que está na graduação ainda. Sei que tem pessoas aqui que já são profissionais, mas é muito bacana poder compartilhar essa experiência, né, porque a gente nem sempre tem isso na faculdade. Né? Muito bom, eu fico grato também. Exatamente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. E até semana que vem. Tchau, tchau. Então. Obrigado.